Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E olha, nossa convidada de hoje é advogada há mais de 25 anos. Ela tem história aqui para contar que vocês não fazem ideia, tá? Aproveitei, vocês sabem que eu sempre aproveito os eventos que acontecem por aqui para chamar as pessoas de fora, né? Então, assim, é com muito, muito prazer que recebo a doutora Camila Varela aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Carla, pelo convite, tremenda oportunidade, estou super satisfeita. Muito obrigada mesmo. Eu acho que esses eventos que a gente acaba viajando pelo Brasil, a gente tem a oportunidade de conhecer colegas Sim. que depois se tornam amigos, e isso é o mais bonito da nossa carreira. Eu gosto demais. Ah, sem dúvida. E assim, olha, já vou falar, aqui é um bate-papo descontraído para contar histórias, segredos de justiça, mas aqui não tem segredo. Combinado. É a resenha mesmo, daquele dia a dia nosso. Vamos lá. Para começar, por que direito? Vamos lá. Eu sou de uma família de advogados. Meu avô era advogado, meu pai era advogado, meu bisavô advogado, todo mundo advogado. E quando eu era pequenininha, eu lembro de eu ter uns 3, 4 anos, eu gostava de pegar a pasta do meu pai de advogado, colocar a gravata dele e falar, agora eu vou trabalhar. Olha! Sempre gostei. Minha mãe fez sociologia e lá em casa sempre teve muita literatura, enfim, mas eu gostava daquela coisa de combativa. Parecia que quando meu pai colocava o terno, sabe, ele virava um super-herói para mim. Olha, que legal. Então, eu sempre tive essa questão. E eu lembro até hoje, o escritório dele era bem no centro de São Paulo, próximo ao Fórum, né? E quando João Mendes, não? O João Mendes, exatamente. Era um escritório, como o meu avô era advogado antes dele, né? Um escritório bem antigo, com cortina de veludo, aqueles móveis pesados. E eu gostava do cheiro. Nossa. Quando eu entrava lá e meu avô fumava cachimbo, então assim, cada sala lá tinha um cheiro. Meu pai fumava charuto, então a sala do meu pai tinha cheiro de charuto, do sócio deles tinha cheiro de cigarro, porque naquela época as pessoas fumavam, né, gente? Vamos lá. Eu tenho quase 50 anos, então naquela época era muito comum. E o meu avô fumava cachimbo, então assim, cada sala tinha o seu cheiro, eu gostava demais daquele ambiente. E era marcante muito, mesmo. Muito, muito, assim, era uma coisa assim, meu pai punha terno, saía impecável, ele almoçava com a gente, ele almoçava em casa e depois ele saía e ia pro escritório. E pronto, assim, e era maravilhoso. Quando eu ia, às vezes minha mãe falava assim, vamos buscar o seu pai, nossa, era maravilhoso. Então, desde sempre. Desde sempre, nunca tive dúvida. Que era legal. Isso que eu queria fazer. E você era daquela, assim, defensora dos direitos na escola? Sempre, terrível, com representante de classe, eu sempre fui a pessoa que... muito militante, né? Muito. E é muito engraçado porque, assim, eu acho que dizem que é uma frase atribuída ao Churchill, não sei se ele falou isso mesmo, enfim, mas que quem não é de esquerda até os 25 anos não teve, né? Então você tem que ser. Eu lembro que eu devia ter uns 16 anos, eu falei pra minha mãe, eu quero me afiliar ao Partido Comunista. E lá em casa, minha mãe falou, tá bom. E nesse caso, o fato de ser uma mãe socióloga, né? Minha mãe sempre teve a cabeça muito aberta, falou, pois não, vamos lá. E fomos, fiz minha carteirinha. Aí meu pai, que era um grande sarrista, falou assim, você quer ser comunista? Então você tem que começar a tomar vodka. Aí ele comprou uma vodka e falou assim, agora toma. E um gosto horrível. Eu falei assim, detestei, pai. Ele falou, então acho que você não está pronta para ser comunista. E acabou a história ali, entendeu? Mas eles sempre tiveram muita abertura, tipo, vai tentar, vai lá, você quer brigar, pode ir. Eu lembro, inclusive, Carla, que quando eu fiz a faculdade, eu queria fazer penal. Que eu queria ser delegada federal para prender traficante de drogas. Era esse o meu objetivo de vida. E aí o que aconteceu? Eu prestei um concurso de estagiária na Procuradoria Federal e me colocaram na área tributária. Aquilo pra mim foi tão decepcionante. Eu falei, cara... Mas enfim, fui trabalhando, só que eu morava perto de uma delegacia de polícia. Aí um dia eu não aguentei. Eu bati na porta da delegacia e falei assim, eu posso começar a frequentar a delegacia? Não, mas a gente não tem cargo de estagiário. Eu falei, mas não tem importância. Eu falei, eu venho de graça, como que funciona o plantão? Aí eu fiquei 6 meses, eu chegava às 8 da noite e saía às 8 horas da manhã, 2 vezes por semana. E depois já ia direto para a faculdade. Porque eu amava aquele ambiente, amava. Mas aí você continuava na procuradoria? Na procuradoria à tarde, faculdade de manhã, e à noite eu ia na delegacia. Nossa! Sim, e eu amava aquilo, eu amava. Só que aí um dia o delegado foi muito correto comigo, muito legal. Ele me chamou um dia e falou, Camila, você é uma menina que estuda,
que gosta do que você faz, você vai querer fazer uma coisa séria. Se você prestar concurso, vamos lá, você prestou concurso para delegada, que é o seu sonho. O delegado, ao contrário do Ministério Público e do juiz, ele não tem o princípio da inamovibilidade. Então, se você, de repente, criar algumas situações que alguns interesses sejam enfrentados, você vai ser enviada para os piores lugares. Você sendo mulher naquela época, hoje em dia, tem uma outra postura. Ele falou assim, sinceramente, fica com a área tributária. Olha, ele te recomendou a área tributária. E aí eu já estava ali trabalhando na Procuradoria na área tributária e trabalhei durante 18 anos na área tributária. É mesmo? Trabalhou bastante com empresas, basicamente? Basicamente. Ou não? Não, só empresas, escritórios grandes, os maiores do Brasil, eu trabalhei. E com área tributária, tributos diretos e contencioso federal, basicamente. Imposto de renda, COFINS, PIS, era essa minha especialidade. O que aconteceu foi que quando eu estava com 36 anos, meu filho nasceu quando eu tinha 34. Eu tenho um filho, tenho 2 filhos, na verdade. Tenho uma menina que agora está com 17 e tem um menino que está com 15. Quando meu filho nasceu, ele teve um desenvolvimento normal, sem questão nenhuma. Quando chegou com 2 anos e meio, a gente começou a perceber um certo atraso. E aí eu passei de um esquema que eu vivia o seguinte: eu tinha babá para os meus filhos, eu tinha minha mãe, minha sogra, e eu trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite e viajava para o Rio de Janeiro, como eu estou aqui, mas diferente agora. Mas enfim, o escritório que eu trabalhava, inclusive a sede era no Rio, então eu tinha muita viagem para o Rio de Janeiro e sim, tinha uma rede de apoio para fazer os trabalhos. Só que quando meu filho começou a ter atraso, eu comecei a ver que eu tinha que, de repente, assumir mais essa questão. E comecei a levá-los em consultas, em psicólogos, até que veio o diagnóstico de autismo. Ah, entendi. E aí o que aconteceu? Eu continuei levando o escritório, que eu era sócia, enfim, trabalhando normal, só que o que aconteceu ali? Qual foi a grande questão? Eu não conseguia mais dar a quantidade de horas, tempo e atenção que eu normalmente dava. E aí eu fui chamada pelo escritório para dizer, olha, não está funcionando mais. E eu trabalhei 14 anos nesse escritório. Eu sempre falo, não foram 14 meses, nem 14 semanas, foram 14 anos. Se a gente pensar que as pessoas se aposentam após 30 anos de trabalho, metade da minha vida... Metade da sua vida foi lá, naquele escritório. Foi naquele escritório. Porque até então eu trabalhei na Procuradoria, como eu te falei, e depois eu trabalhei num escritório de um professor da USP, de Direito Tributário. E aí eu fui para esse escritório grande, enfim. E aí eles falaram, olha, acho que não está funcionando mais, você precisa se dedicar ao seu filho e tal. Eu pensei, isso é uma opção minha, né? Não deles. No final das contas, o que eles queriam é que eu saísse. Pedisse para sair. E eu também não sou nenhuma ingênua, entendi o recado. Enfim, a gente não terminou de uma maneira muito amigável, porque eu acho que foi muito... acho que hoje em dia, inclusive, isso aconteceu, como eu te falei, meu filho está com 15 anos, ele tinha 2 nessa época. Aconteceu há 13 anos atrás. Acho que hoje em dia não teria mais espaço para uma conversa como a que eu tive. Porque acho que os próprios sócios se constrangeriam de fazer esse tipo de proposta. Mas naquela época foi muito tranquilo. Eles falaram, acho que seria melhor você sair. E aí, Carla, eu comecei a frequentar... Porque eu falei assim, bom, então eu guardei um dinheiro na área tributária. A gente sabe que é uma área que dá um retorno financeiro bom. Então eu tinha uma reserva. E eu falei, vou ficar 1 ano com os meus filhos que eu nunca fiquei. Porque, assim... Minha filha pequenininha, formatura dela de jardim da infância, eu cheguei na hora do aplauso, eu não vi ela pegar o canudinho, não vi ela tirar foto com a professora. Falei assim, então agora, já que não fui eu que decidi, mas a história acabou me levando para isso, vou começar. E eu comecei a frequentar a sala de espera. Enquanto meu filho estava na terapia, eu ficava na sala de espera e comecei a conversar com as mães. E eu vi ali que existia uma carência de informação absurda. As pessoas não tinham consciência dos direitos que elas tinham. A minha primeira cliente de direito da saúde foi justamente uma mãe que tinha uma filha com autismo de nível de suporte 3 e que era de Mongaguá, uma cidade litorânea ali de São Paulo, e ela vinha para São Paulo tratar a filha e ela já tinha vendido a casa e já tinha vendido o carro para fazer o tratamento da filha, porque o plano de saúde não cobria. E eu falei, mas... Por que você não aciona? Porque, afinal de contas, assim, eu trabalhando na área tributária, eu não tinha entrado com a minha própria ação, porque eu falei, não, o meu negócio é tributo, não vou mexer com direito de saúde, eu vou chamar um expert e realmente contratei uma advogada especialista nisso. E aí eu falei para ela falou assim, mas é possível? Eu falei, claro que é. E aí, como eu não estava trabalhando, eu falei, se você quiser, eu posso fazer para você. E aí eu percebi, gente, tem um nicho aqui que as pessoas não estão se atentando.
não só sob o ponto de vista financeiro, mas aí sim, para aquela coisa que eu sempre tive muito dentro de mim, de querer mudar o mundo, um nicho social, de que as pessoas precisam ser apoiadas, elas precisam sair do diagnóstico do médico, e o médico dizer, olha, você tem direito a de repente, buscar um carro para poder trazer teu filho nas terapias com desconto de CMS, IPI. Você tem direito à redução da sua jornada de trabalho se você for servidor público, porque você vai estar cuidando de uma criança com deficiência. Enfim, foi uma série de coisas que eu fui percebendo que as pessoas não tinham conhecimento. Que não é só a questão do plano de saúde. Exato! Porque hoje todo mundo fala, porque o plano, não é só o plano de saúde. Aliás, eu acho que ele, assim, tem tantas outras coisas que é para te dar o suporte, né, necessário do que não, escola, as pessoas às vezes tiravam da escola, porque a escola não sabe lidar com meu filho. Como assim não sabe lidar? Ele vai ter que contratar um profissional que saiba, porque a Lei Brasileira de Inclusão... E aí eu comecei a perceber que as pessoas não tinham ideia do que era a Lei Brasileira de Inclusão, as pessoas não sabiam que o Brasil tinha assinado uma convenção internacional na ONU, dizendo que as pessoas com deficiência têm direitos que têm que ser garantidos, e aí eu percebi que existia uma falha na advocacia de levar isso, e uma falha também na magistratura de trazer isso, enfim, nós não fomos preparados, Carla. Claro, não. Esse direito não foi um direito ensinado na nossa faculdade, ele continua não sendo ensinado nas faculdades. Não é ensinado, né? Aliás, hoje em dia, eu acho que a faculdade ensina o básico, né? Porque são tantas outras coisas... Sim. Que daqui a pouco o direito tinha que ser assim, a faculdade de direito tinha que ser uns 8 anos. Residência, que nem médico, vai ter que ter residência. Não é? Porque pra gente entender tudo que existe, de fato, né? Mas me conta uma coisa, vamos voltar ainda um pouquinho. Você lembra da sua primeira audiência? Então, isso é muito curioso, porque o que aconteceu? Como eu trabalhei com direito tributário durante 17 anos da minha vida, direito tributário é indisponível. Então não existe audiência. Não tem audiência, é isso que eu ia falar, né? Se era ainda mais federal ali. Mas tem o quê? Sustentação oral em tribunal. Ah, e você fazia. Fazia, e eu lembro que assim que eu me formei em 97. Em 98, o escritório onde eu trabalhava me mandou passar uma semana em Brasília, para ir em todos os tribunais, conhecer como é que funcionava, fazer, naquela época, não existia scanner, tá? Não tinha, não. Tinha scanner. Não tinha... celular não batia foto. Não. Então, anotar na mão os processos. Aquela fichinha. Exatamente. E eu fiquei admirada. Ou então tirar cópia, né? Não, mas aí você encomendava a cópia, pagava, e depois você vinha buscar no dia seguinte. Exato. Porque tinha o sistema de cópias do tribunal. Exatamente. Você não podia pegar o processo e sair assim. Hoje o pessoal tá no céu não e nem ideia. Vocês não têm ideia do que é fazer pesquisa de jurisprudência no tribunal. Você passava o tema. Nossa! E aí depois você voltava no dia seguinte. O bibliotecário separava para você as RTs que tinham a ver com o seu tema. Exato. E você vinha uns 10 assim, e você ficava anotando ali. E você não podia tirar xerox também. Não, E quando você tinha que comprovar no agravo de instrumento, que você tinha que tirar cópia de tudo, cópia certificada pelo tribunal para poder entrar com o agravo? Nossa, era uma tristeza. Nossa, eu falo assim, os advogados estão se formando agora, eles não têm ideia do como mudou. Não, Camila, eu fico pensando assim, as pessoas falam, não, porque o PJE eu não consegui protocolar, né? Mas foi protocolar 10 horas da noite. Beleza, a gente não tinha essa opção. 7 horas da noite fechava. Né? E se tivesse o agravo lá, você tinha que ter preparado 3 dias antes. Exatamente. Era uma corrida, era contra o tempo, era uma loucura. Não era prazo útil, né? Não. Embargo de declaração saía na sexta, na prazo era na terça. Pois é. Era uma loucura, uma loucura. Não tem ideia, não tem ideia do que a gente desbravou muito, muito. Muito legal. Então eu lembro da primeira vez que eu fiz uma sustentação oral no STJ. Eu devia ter 23, 24 anos. Foi muito... Eu tremia. Mas aí o meu sênior me mandou justamente para eu já perder o medo. Uhum. E era uma causa que, direito tributário, a gente sabe que tem toda uma tendência, quando o tribunal fecha uma posição, aquela posição continua, então não ia ter risco para o cliente. E fui lá eu. Nossa, eu ficava assim, como é que eu vou falar? Eu sei que eu fiquei vermelha, mas vermelha. Eu sentia assim o calor, o fogo subindo, sabe? E eu falei rápido, mas falei com calma. Assim, foi uma coisa muito estranha. Eu só vi os ministros da STJ. Foi na... Deixa eu ver que sessão que foi. Eu acho que foi na segunda sessão. E eles me olhavam assim com uma cara tipo, que bonitinha! Olha que tá se esforçando. Sim, eu lá toda séria, assim, seríssima, né? Na época eu tinha cabelo comprido com coque pra trás, com laque.
Nossa, mas foi muito bom e já fez eu perder o medo. Então, assim, STF, STJ são realmente tribunais em que você tem que ter uma postura. Claro, tem um protocolo, assim. Sem dúvida, cumprimentar primeiro o relator, o presidente, os colegas, o Ministério Público, tem que ter uma liturgia, né? Mas, em última análise, são pessoas, né? Claro, então, dá pra gente também expor o seu ponto de vista. Não precisa tremer como eu tremi na primeira vez. Mas eu tinha uma coisa... Mas você também não tá no bar, né? Não, exatamente. É que tinha uma brincadeira que os estagiários faziam uns com os outros, que era o seguinte, quando você for falar com o juiz, você tem que chamar de Vossa Majestade. Eu falei, Majestade? Porque a graça era fazer você passar, em vez de falar Vossa Excelência. É passar vergonha. Exatamente, mas eu nunca fiz essa. Mas tinha essa brincadeirinha. Você sabe, né, como é que tem que chegar pra falar com o juiz. Aí você fala assim, Vossa Excelência, não. Vossa Majestade. E os estagiários ficavam comentando, isso é mentira. Porque não tinha Google pra você dar um Google na época e saber se era assim mesmo ou não. E não tinha um manual de como despachar. Se você não tivesse na escola aprendido o pronome de tratamento... Não, mas realmente era uma época. E tinha todo um contexto, até a gente estava conversando, da vestimenta, né? Sim. Estava falando aqui antes da gente ligar as câmeras, eu lembro que uma vez a gente podia ir de calça fazer acompanhamento de processo. Então, o que acontece? Muitos escritórios em São Paulo obrigavam as pessoas a ir toda semana de saia, mulher de saia e homem de terno escuro. Tinha código de vestimenta. Imagina hoje em dia isso. Seria impossível. Mas tinha. E nós, naquela época, usávamos meia calça. Porque não existia saia sem meia calça. Então você tinha sempre uma na bolsa, porque depois você ia pra faculdade à noite e podia sentar na cadeira e desfiar. Não, aquele negócio é terrível. E aquela coisa de mulher, não, você tá com meia calça aí? Olha, eu só tenho fumê. Tinha o fumê, o cor da pele, a preta. Era um outro mundo, gente. E aí, eu lembro que esse dia, o escritório que eu trabalhava não era tão rigoroso, a gente podia ir de calça quando não tinha que assistir julgamento. Só que já aconteceu da estagiária faltar, então o meu sênior falou assim, hoje você vai assistir o julgamento. Eu olhei que eu tava de calça, eu falei, mas não é possível que vão... De fato, cheguei na porta do plenário, o segurança falou, não vai poder entrar, a senhora tá de calça. Tive que sair, ir até uma loja, comprar uma saia, comprar uma meia calça, porque a gente não usava sem meia calça hoje em dia, as pessoas usam, mas não usavam, então saí. Comprei a saia, depois procurei uma lojas Marisa, comprei uma meia calça e coloquei minha calça dentro da mala, da bolsa e fui assistir o julgamento. Isso lá no... TRF, da terceira região. Lembro até hoje Paulista? quando não, quando ainda era no TRF, ela na República. No Lago São Francisco. Então, perto do João Mendes, ali, isso. Nossa, eu lembro daquele tribunal, era um dos tribunais que eu mais frequentava, trabalhando com tributário, né? Uma vez, eu tinha que fazer tantas coisas, né? Estagiário, a gente carregava o processo. Nossa, era um peso. Carrinho. A gente usava carrinho. E uma vez, as escadas estavam tão antigas que elas estavam desgastadas, eram escadas de mármore. E eu fui caindo e batendo o bumbum no chão, assim, pá. E aí um monte de gente veio precisar de ajuda, é aquela coisa, né? Tá tudo ótimo. Engolindo o choro, assim, porque a vontade que eu tirei de chorar doeu pra caramba. A gente trabalhava de salto e meia calça. Então, assim, Nossa. Era outro mundo. Outro mundo. Assim, hoje em dia a gente vê, você vai no fórum, as meninas, principalmente estagiária, hoje em dia vão até de rasteirinha. Não é? Não tem nada contra, só que é muito diferente do meu paradigma. Não. Outro dia, meu filho foi sair de casa pra escola de chinelo. Eu falei, não, mãe, hoje eles não reclamam. Eu falei, não, escola é tênis. Né? São certas coisas que não adianta. A gente não está preparado para fazer essa. Eu tô assim, eu sou uma pessoa que me modernizo. Minha filha está com 17 anos, eu tenho já um letramento em cultura antirracista, em várias coisas, isso ela me ajuda muito nisso. Mas tem certos paradigmas que eu não consigo sair. Por exemplo, ir para um fórum de rasteirinha, isso jamais você vai me ver num fórum de rasteirinha. Nossa Senhora, não, eu também não. Eu também não. Mas é terrível. Agora me fala uma coisa. Aí você agora, então, atua basicamente no direito da saúde, voltada para... Pessoa com deficiência. Na verdade, o escritório que eu tenho, na verdade, sou eu e mais 5 sócios. É um escritório que chama Escritório PCD, que é a história da pessoa com deficiência. Então, é a saúde, a educação,
ao trabalho, tudo que tiver a ver com a pessoa com deficiência, a gente abate, inclusive criminal. Eu não faço, mas eu tenho sócios que fazem criminal para a pessoa com deficiência. Porque se a gente imagina que uma criança é vulnerável, uma pessoa com deficiência e criança é hiper vulnerável. Claro. Então a gente precisa ter todo um cuidado para lidar com esse tipo de crime, eventualmente, porque tem toda uma delicadeza em volta ali. Então isso é muito importante. Tem que ter um olhar de alguém que está já na luta da pessoa com deficiência. Então todos os nossos sócios ou são pessoas com deficiência, a gente tem duas autistas na nossa sociedade, ou são todos pais ou tios de pessoa com deficiência. Então todo mundo tem a deficiência na família e acho que isso calibrou o nosso olhar para ser mais empático. Entendi. E assim, quando a gente fala de direitos da pessoa com deficiência, durante muito tempo se tinha aquela ideia da deficiência num grau máximo, né? Mas hoje a gente vê que existem graus diferenciados, né? E nem por isso deixa de ter os direitos. Exatamente. Até porque, assim, muitas pessoas, acho que atualmente estão se desenvolvendo. Eu, por exemplo, fiquei muito tempo como secretária da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência da OAB de São Paulo, e o presidente é um advogado que é cego. E ele é um cara brilhante. Hoje em dia ele não é só presidente da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência, mas ele é presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Olha que legal. E ele foi esportista e é um advogado brilhante que fez pós-graduação na GV. Então eu acho assim que, primeiro, quando você dá a oportunidade para a pessoa com deficiência, ela consegue sair daquele local que ela ficava antigamente gravíssima. Por quê? Porque ela ficava isolada da sociedade. E isso não tira o mérito de que ela foi vencendo barreiras nesse caminho. Claro. Então eu acho assim que, embora a pessoa com deficiência hoje em dia a gente não veja só aquela gravíssima, mas a gente também não vê só aquela gravíssima porque elas estão tendo a oportunidade de serem incluídas. E tem algum caso assim que tenha te marcado muito? Tem alguns, vamos lá. Eu acho que o primeiro caso que eu peguei foi engraçado, foi de direito tributário, mas foi para uma instituição de caridade que eu fiz, de um amigo meu que a mãe era diretora dessa entidade, que era uma entidade que acolhia bebês da FEBEM. O que acontece? Agora é Fundação Casa, né? Quando a gente era mais novo, chamava-se FEBEM. E tinha a FEBEM para os infratores e a FEBEM para simplesmente as crianças que não tinham pais. E eles faziam um trabalho muito legal que era de estimulação de bebês. Por quê? Você dá comida, o alimento e tal, e colocar o bebê no berço, ele vai dormir. Só que vai faltar aquela coisa do carinho, do toque. E ela tinha um time de voluntários que ia fazer isso. Pegar os bebês no colo, acalentar, dar beijo, falar você é querido, você é amado. E, de repente, eles sofreram um auto de infração altíssimo de contribuição ao INSS. E eles falam assim, olha, se esse auto de infração prevalecer, eu vou ter que fechar o voluntariado. E aí foi a primeira vez que eu fui conhecer. Porque eu fui tirar foto, imagina, revelei ainda a foto para juntar no processo, para mostrar o que era aquilo ali, que não era, ninguém ali era funcionário, ninguém estava fraudando o INSS, era de fato, porque assim, era tão atípico imaginar uma coisa dessa, tão fora do comum, que algumas pessoas se voluntariassem a pegar bebês, beijarem e cuidarem, porque a FEBEM tinha o funcionário que trocava, limpava e dava alimento, mas essa parte do afeto eram essas voluntárias. Então esse foi um caso que me marcou muito, porque a gente conseguiu eliminar na época, suspendeu o auto de infração, mas ele durou 10 anos. Nossa! 10 anos em que eu falava, gente, como pode uma questão tão legítima, tão humanitária, sofrer um problema desse? Eles viveram 10 anos com uma espada de Damocles na cabeça. Será que a gente vai ter que fechar ou não por causa de um auto de infração lavrado de maneira irresponsável? Então esse foi um caso que me marcou muito, até pelo tempo que durou. E eu acho que no escritório, agora trabalhando com direito de pessoa com deficiência, depois que eu fiz a transição do tributário, foi um caso que eu atendi uma mãe no escritório e ela tinha gêmeos autistas. E o marido tinha deixado, e ela falou, não tenho dinheiro nem para te pagar. E a gente foi falando das questões, como eu tinha um filho autista, e na época meu filho devia estar com uns 7, 8 anos, eu falei, fica tranquila, vai tudo desenvolver se você tiver o tratamento adequado, se ele estiver na escola e tudo isso. E ela começou a chorar, Carla, e eu não tinha lenço de papel para secá-la. Por quê? Porque eu sempre trabalhei com CEO, com controller. Que não vai chorar. Não vai chorar. Ele vai querer saber quanto é que vai economizar de tributo para poder ter meu bônus maior no final do ano e levar minha família para Aspen. Essa é a preocupação deles.
E aí eu falei, não, eu realmente tenho que fazer uma outra advocacia. E aí eu comprei lente de papel, comprei chá, comprei café e deixei na minha mesa para quando eu fosse atender essas pessoas, não só atendê-las sob o ponto de vista jurídico, mas fazer um acolhimento. Então, acho que foi essa primeira pessoa que eu falei, nossa, eu não estou preparada ainda para atender. Eu tenho que me reinventar como advogada. Olha que legal. E tem fases que a gente tem que se reinventar. Sim, totalmente. E como foi trabalhar com essa área na pandemia? Muito difícil, porque inclusive muitas crianças ficaram isoladas. E aí teve toda a questão de se o autismo era por conta da pandemia, porque não teve oportunidade de conviver com outras crianças, ou se realmente era uma questão dos pais. Então, isso foi um drama, porque os pais também não conseguiam ir aos médicos para poder avaliar essa criança, e você não tinha um parâmetro, se aquele parâmetro era real, daquela criança realmente ela não fala porque ela tem uma questão, ou se é porque ela não está tendo oportunidade de conviver com outras crianças. Então, foi bem, bem complicado. Ei, não tinha oportunidade. Não tinha. Tava todo mundo em casa. Exatamente. Né? Não tinha nem para ir no parquinho convidar. As piscinas fecharam, os parquinhos fecharam, tudo. Tudo. Realmente. E aí você tem feito um trabalho, assim, inclusive recentemente, na questão da lei que foi aprovada, né? Conta pra gente Pois é. essa batalha aí que foi, assim, intensa, Foi né? intensa. O que aconteceu? Eu lembro que eu estava no meu escritório, era 30 de junho de 2000, eu lembro exatamente o dia porque foi muito marcante. Foi dia 30 de junho de 2021. E saiu uma decisão da 4ª turma do STJ dizendo que meu cliente não ia ter direito ao tratamento de saúde porque não estava no rol da ANS, conforme o julgamento, aí ele citava um julgamento paradigmático. Aí eu fui atrás do julgamento, era um caso de coluna, de que a pessoa pediu uma determinada cirurgia e tinha uma mais ou menos equivalente, mas ele queria uma mais sofisticada, etc. E foi decidido naquela época, nesse processo que virou paradigmático, a questão de que não podia se não tivesse no rol. E eu falei, gente, eles estão usando um caso de coluna para negar tratamento de autista. Peraí, o negócio vai ficar complicado. Porque essa decisão, assim, como eu trabalhei muitos anos com tributário, a gente sabe que no momento que você fixa uma jurisprudência, aquilo lá vai caindo como se fosse um castelo de dominó. Sim. E eu falei, isso aqui, eles vão emprestar para todos os casos e acabou. Ninguém mais vai conseguir fazer nada, porque eles vão usar esse paradigma para isso. E aí eu resolvi fazer um vídeo. Eu tinha, sei lá, acho que 100 seguidores. Tinha minha família no meu Instagram. Mas eu fiz e mandei em alguns grupos. Eu falei, olha, gente, as comunidades dos autistas precisam se unir. Por quê? A gente está aqui diante de um problema seríssimo, que se o STJ fixar essa jurisprudência, por enquanto foi na 4ª turma, se a 3ª, a gente não vai ter mais direito aos tratamentos. E na época, algumas pessoas despertaram para isso, porque as famílias começaram a divulgar nos grupos, olha o que essa advogada está falando, olha o que essa advogada está falando. E eu falei assim, o que aconteceu? Foi dia 30 de junho, por quê? Porque o STJ ia entrar em recesso. Então eles deram no último dia a decisão. Eu não ia poder recorrer naquele momento. Mas para mim de alguma forma foi vantajoso, porque aí o meu prazo começou a correr a partir da volta. Então a gente tive julho inteiro para articular esse recurso e mais os 15 dias úteis depois em agosto. E a gente se juntou, nós éramos 18 advogados do país inteiro. Então eu tinha colegas do Mato Grosso, pessoas que vieram se voluntariar, te ajudo no recurso. Porque eu falei, no direito tributário existe muito uma solidariedade entre escritórios. Por quê? Você sabe que se você fizer uma jurisprudência boa em tributário ali, que foi aquilo que eu te falei, meu primeiro julgamento era uma que já estava tranquila. Já estava. Então, isso vai desdobrar para todo mundo. Então, não importa quem vai ter a primeira. O importante é a gente fixar uma jurisprudência que todo mundo ganha. E esses 18 advogados viram isso, que eu estava ali dizendo, olha, acho que o meu foi o primeiro caso de autismo que foi negado por conta dessa decisão da coluna. Foi, na verdade, então, uma experiência que você tinha já no tributário, essa articulação que te levou a articular com outros escritórios também, outros colegas. Exato. E aí a gente sentiu uma adesão muito boa. E o que aconteceu nesse ínterim? Tem um instituto chamado Lagarta Virapupa, que foi fundado por uma que agora é deputada estadual em São Paulo, Andréa Werner, e ela percebeu ali também a questão. Ela falou, gente, isso aqui vai acabar com... E ela procurou a mim e a esses outros advogados. E ela falou assim, olha, o que a gente pode fazer? E começamos a soltar vídeos.
divulgando, e ela, na primeira vez que ela foi para o STJ se acorrentar, eu não pude ir porque eu tinha compromissos com meu filho, mas minhas 2 sócias foram. E elas ficaram acorrentadas no STJ, no sol, e aí foi a imprensa e falou, por que vocês estão aqui? Aí justamente porque o rol não pode ser taxativo, porque existem não só o autismo, mas existem todas as doenças raras que não vão estar previstas no rol, porque o rol não tem como prever procedimento para doença rara. Então, isso que está acontecendo é um absurdo, não pode de forma alguma. E aí a gente começou todo um movimento. Só que o que aconteceu? As 2 turmas do STJ se juntaram, a 3ª e a 4ª, e foram num julgamento da sessão e definiram que o rol era taxativo com exceções. Mitigado, né? E isso não resolvia também, porque a mitigação que era feita ali não era uma mitigação que resolvia. Então, porque continuava fechando a questão. E aí a gente percebeu, nós fizemos uma coalizão pelo rol exemplificativo, contra o rol taxativo, nos juntamos em diversas entidades e falamos, a gente vai ter que fazer pressão no legislativo, precisa sair uma nova lei. E aí foi quando a gente foi, tanto para Brasília no Congresso, depois no Senado, fazendo esse trabalho de formiguinha, assim, porque obviamente recurso financeiro ninguém tinha, porque o consumidor não tem um recurso financeiro, então todo mundo que se uniu nisso, juntou do próprio bolso, pagou do próprio bolso e falou, não, é uma questão de justiça, porque se a gente fechar e deixar o rol taxativo ir para frente, a gente nunca mais vai conseguir tratamentos, e os tratamentos vão demorar. Depois a ANS até mudou a legislação, começou a fazer a incorporação com mais brevidade, mas às vezes demorava 2, 3 anos para entrar Era 2 anos, né? Então, assim, foi todo um movimento que a gente fez a partir dessa decisão, desses 18 que se uniram. Olha que legal. E aí a coisa foi crescendo e foi vendo que a gente, quando a sociedade civil se organiza, realmente a gente pode mudar coisas, quando você tem uma causa justa, né? Claro. E me fala uma coisa, você se emociona com os seus clientes? Muito. Chora? Eu não choro, vou te dizer por quê. Porque eu tive uma educação, como eu falei pra você, minha mãe socióloga, meu pai ali advogado, e eu tive uma educação muito humanista, mas ao mesmo tempo muito de responsabilidade. Então, quando eu era pequena, e às vezes eu chorava, minha mãe falava, engole esse choro, senão eu vou te dar motivo. Então, eu sou uma pessoa muito difícil de chorar. Muito difícil. Mas eu me emociono muito, e mais do que me emociono, depois eu fico com aquela questão a semana inteira pensando como é que eu posso resolver. Eu tô no banho pensando, podia entrar com recurso, podia... Eu não paro um minuto eu fico sempre pensando em soluções e aquilo me consome demais. Inclusive, ano passado eu tive um AVC. Você teve um AVC? Tive um AVC, eu tenho um stent em cada carótida, porque justamente eu não choro, mas eu vou acumulando aquela coisa e eu vou... E eu não consigo, eu sou passional, mas eu sou, teoricamente, no trato... Tranquila. Ah, que legal. Nossa, que bate-papo. Agora a gente entra, assim, numa fase que eu falo e você me diz o que vem na sua cabeça. É um bate-pronto. Nunca diga para uma advogada. A causa está perdida. Justiça é? A única forma democrática da gente fazer valer os nossos direitos. Alvará é? Uma alegria quando a gente levanta. Quando levanta, né? O que mais te irrita num processo? Quando a parte contrária usa o processo civil para fazer o processo durar mais do que seria necessário. O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Nossa. Seja estudioso. Não pare de estudar nunca. Porque o direito ele é absolutamente dinâmico e você não imagine que você saindo da faculdade você está pronto para advogar, porque você não está. Tem o 6º ano, que é quando você realmente vai começar a sentir o que é a advocacia. O que diria para quem acha que advogado tem vida fácil? Eu começaria a rir, porque eu falar, sabe o que eu diria? Conversa com a minha filha. Porque o tempo que é roubado da nossa vida pessoal, ainda mais agora que existe WhatsApp, internet. A tecnologia que era para nos dar mais tempo, exatamente, nos escraviza. Tremendamente. Então você tem um compromisso de estar 24 horas por dia ligada e sempre atenta e assinar, por exemplo, a Folha Jus para saber quais são as últimas decisões, o Migalhas. Você tem que estar todos os dias, você tem que separar pelo menos 1h30 do seu dia para você se atualizar de notícias jurídicas. Exatamente. Processo físico e eletrônico?
Eletrônico. Audiência virtual ou presencial? Presencial, sem dúvida nenhuma. Nunca comece uma sustentação oral com? Senhores, é sempre excelência. Se não fosse advogada, seria? Seria historiógrafa. Eu gostaria de estudar história e Olha, ser que pesquisadora. legal. Que bacana. Camila, foi uma honra recebê-la aqui. Que prazer enorme conhecer aí sua caminhada. Olha, muito sucesso aí, viu? Muito obrigada, Em toda foi uma a caminhada. satisfação, eu acho que é sempre bom. E é interessante quando a gente conta sobre a gente mesmo, a gente se revisita em termos, né? Não é? Então é muito legal, muito obrigada. Ah, Adorei. Obrigada. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se você tiver uma boa história, comenta aqui embaixo. Até a próxima. Tchau.